Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 5. O tema central que consideramos para este capítulo é as obras da carne e o fruto do Espírito. O texto começa falando: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetei de novo a jugo de escravidão. Paulo aqui está falando que a liberdade veio com Cristo, veio com a morte na cruz, que trouxe a graça salvadora e que, através dessa graça, nós podemos receber pela fé, sermos justificados e nos tornarmos filhos de Deus. Isso é liberdade. Mas permanecer firme e não submeter a novo jugo, o jugo da escravidão. Qual é o jugo da escravidão que Paulo se refere? A lei, obra da lei. Por quê? Aqueles habitantes da Galácia estavam continuando a acreditar e a sendo persuadidos pelos judaizantes, que recomendavam que, para que você realmente tivesse salvação, dependia do convencimento da fé em Jesus e também da prática do judaísmo. E as duas coisas são conflitantes, porque quando Cristo vem, é uma nova aliança. E a velha aliança não faz mais nenhum sentido. Jesus cumpriu a lei na cruz. Ele vai dizer: eu, Paulo, vos digo o quê? Se vós deixardes de circuncidar, Cristo de nada nos aproveitará. Porque eles recomendavam a circuncisão. A circuncisão é aquela prática lá no Antigo Testamento, que aquele pacto que Deus fez com Abraão, né, para se tornar povo de Deus, mas que agora não tem mais nenhum sentido. Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque você retornou à lei. E você não pode ser salvo pela obra da lei e pela fé, porque a obra da lei não salva ninguém. Quem salva é a fé em Jesus. De novo, testifico a todo homem que, se deixar circuncidar, será obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você receber a circuncisão, você agora volta para a lei, para obedecer a lei. E sabemos que a lei ninguém obedece. Das 1.013 leis que existiam no Velho Testamento, na Torá, ninguém é capaz de obedecer. É por isso que a lei não pode salvar ninguém, porque ninguém obedece. É impossível obedecer. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-se na lei, de graça decaíste. Ou seja, você tinha recebido a graça pela fé em Jesus Cristo e agora você está retornando à condição inicial, aquela que Paulo encontrou lá na região da Galácia, das cidades que ele plantou a igreja. A cidade de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. São as cidades que Paulo, na primeira viagem missionária, implantou igrejas. Mas esses judaizantes tinham ido lá, tinham primeiramente contestado o apostolado de Paulo, e Paulo faz a defesa do seu apostolado, a defesa do evangelho. Agora, nesse capítulo 5,
Ele faz a defesa ética do evangelho. Vós correis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esses homens que estavam pregando, contrariando tudo que Paulo tinha pregado. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Está dizendo que esse convencimento não vem daquele que vos chama, que é o próprio Jesus. São pessoas que não têm esse conhecimento da palavra. São pessoas totalmente que não têm esse conhecimento da palavra de Deus, verdadeira. Um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouquinho de fermento, ou seja, uma pessoa pode destruir tudo aquele trabalho que foi feito. Da mesma maneira que os apóstolos mudaram o mundo, pode uma pessoa, como era um novo convertido, era neófito na fé, eles agora podem mudar de pensamento por um pequeno grupo de judaizantes. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja quem for, sofrerá condenação. Meus irmãos, quando você tira alguém dos caminhos do Senhor, quando você impede a obra do Senhor, vem, com certeza, a mão de Deus sobre aquelas pessoas. Nunca impeça de fazer a obra do Senhor, de forma, aqueles que têm a vontade, como Paulo tinha, usando-se do seu sacrifício pessoal para fazer a obra do Senhor. Ou qualquer um de nós que queremos fazer a obra do Senhor e alguém impede, ou alguém nos contraria, pode ter certeza que a mão de Deus vai baixar sobre esse. Não tenha dúvida, meus irmãos. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque eu continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele está dizendo mesmo que eu pregasse isso, né? Mas vocês não criam que eu tenho condições para o apostolado, não me defendiam como apóstolo, mas eu tenho consciência que, né, quem me... a minha palavra foi dada pelo próprio Jesus, foi esse encontro que eu tive com Jesus. Ele vai dizer agora, a liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei sempre cumpre, é um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Jesus está transformando todas aquelas leis que existiam na Torá, 613, em duas. Amar a Deus e amar ao próximo. O amor é evidência que nós fomos regenerados, que nós somos convertidos. O verdadeiro cristão, a evidência é o amor. Quando Jesus pregou as bem-aventuranças, ele colocou ali as leis para entrar no reino de Deus. E ali nós vamos ver que as pessoas que realmente são convertidas obedecem àquelas leis das bem-aventuranças. O convertido, ele tem uma prática de vida diferente do não convertido. A diferença entre o justo e o ímpio está na prática de vida.
Porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, é o amor. O amor é a solução. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mas agora, ele vai falar das obras da carne e o fruto do Espírito. E nós vamos ver, meus irmãos, a diferença que há naqueles que andam na carne e aqueles que andam no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos agora uma luta espiritual. E não é pequena, é grande. E a palavra de Deus diz que nós devemos revestir com a armadura de Deus para enfrentar as forças do mal. O Espírito Santo se contrapõe às forças do mal. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, é uma pessoa convertida verdadeira, ela jamais terá possessão. Jamais. Porque o Espírito Santo não permite que uma pessoa cheia do Espírito Santo tenha possessão, meu irmão. Judas andou com Jesus muitos anos, mas não era um convertido, porque ele prezava pelo amor ao dinheiro. E Judas, ele recebeu o espírito maligno, o seu espírito humano. E ele foi uma pessoa que tinha possessão. Ele vendeu Jesus. Como muitos hoje estão vendendo Jesus ainda hoje. Porque são opostos em si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Como eu falei, no momento que você é guiado pelo Espírito Santo, que você está debaixo da graça, na hora que Jesus morre na cruz do Calvário, a nova aliança ali é estabelecida, e a velha aliança não tem mais nenhum sentido. E ali as obras da carne são conhecidas. O que é a obra da carne? Aquele que anda fazendo a vontade mundana do inimigo. Nada mais é do que a impureza, do que a lascívia, que é a sensualidade. A idolatria, adorar falsos deuses. As feitiçarias, inimizades. As porfias, os ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutinarias e coisas semelhantes a esta, a respeito do que eu declaro. Então, quem anda fazendo a vontade da carne é isso. Agora, eu diria que é um pecado deliberado. Esse pecado é para a morte, morte eterna. Há pecado para a morte e pecado não para a morte. O pecado para a morte é esse aqui, que a pessoa faz deliberadamente, não está nem aí. Ele não acredita para onde ele vai depois da morte. Não acredita que tem céu e tem inferno. Acha que o céu é aqui e que o inferno é aqui. Muitos acham que Deus não existe. E a vida continua. Agora, eu creio que quando morrer vai ter uma bela surpresa, meu irmão. Pode ter certeza. Mas o fruto do Espírito olha a diferença, meus irmãos. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, a benignidade, que é a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a pessoa que conhece a Deus,
ela recebeu o Espírito Santo, que ela se enche do fruto do Espírito Santo. Ela tem uma prática de vida totalmente diferente da vida mundana, do ímpio. Uma pessoa justa, ela pratica isso aqui. Ela se preocupa com o próximo, ela ama a Deus, ela ama o próximo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com desejo. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele mortifica o nosso desejo, a nossa carne. Apesar que mesmo com o Espírito Santo dentro de nós continuamos pecadores, sim. Quem disser que não é pecador é mentiroso, como está lá em 1 João. Agora, o nosso pecado ele é acidental, jamais intencional ou proposital, porque a nossa prática de vida é outra, meus irmãos. Muitos nos criticam, aqueles que andavam no pecado, debaixo da lei. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, que recebemos o Espírito Santo, que temos uma novidade de vida, acham que o fato de se tornar crente muda? Sim, muda, porque a mudança existe, porque o Espírito Santo faz isso em nossa vida. As obras da carne são conhecidas, como eu falei. Mas o fruto do Espírito é isso. Ele muda a nossa postura de vida, a nossa prática de vida. E ele conclui dizendo: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito Santo. Ele conclui dizendo: não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja é uma coisa maligna. O primeiro pecado humano foi por inveja. Então, aqueles que têm o Espírito Santo, ele quer o bem de cada um. Jamais invejar um ao outro, ou se vangloriar, porque conhece a Deus. A maior glória do homem se constitui conhecer a Deus. Não é riqueza, não é poder, não é fama. É conhecer o Senhor Jesus. E Deus continue nos abençoando.